Você é inteligente, meu filho. Quem nunca ouviu isso, né? Agora, será mesmo? O que mamãe quis dizer quando ela falou você é inteligente, meu filho? Todo mundo já ouviu esse elogio, mas será que as pessoas entendem que realmente ser inteligente ou não? Que tipo de inteligência é essa? Ah, Israel, tu veio aqui para me insultar logo cedinho assim? Não, de jeito nenhum. Eu vim aqui te deixar mais claro ainda o que é ser inteligente, o que não é, e às vezes aliviar um pouco essa distorção de que você realmente tem muita inteligência e nem descobriu que é inteligência. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Israel Augusto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você está assistindo no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, escreve embaixo aqui para mim que tipo de conteúdo você quer que eu traga para você. Eu falo sobre desenvolvimento humano como um todo, gosto muito desse assunto e tenho que, por boa prática, trazer sempre o quê? Tem ferramentas de desenvolvimento humano que você vai lá, descobre alguma coisinha, aprendeu rápido e aplica. Tem outras reflexões que são um pouco mais profundas, outras abordagens que eu trago justamente para aumentar um pouquinho o seu autoconhecimento. Algumas vezes eu trago reflexões filosóficas, mas sempre busco trazer alguma coisa mais para a prática. Então, o que não pode faltar nesse vídeo para você ser mais inteligente ainda é você cooperar comigo e dar o seu like aqui embaixo, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. Aqui no YouTube o trabalho é novo. Agora, se você está me assistindo pelo Instagram e provavelmente pelo IGTV, você é muito bem-vindo a também se inscrever no canal do YouTube. Mas se você está aqui no Instagram, já também dá o seu like, compartilha, marca alguém nesse vídeo e bora para o assunto. Vamos lá. O que é inteligência? Caramba! Como eu disse para você, às vezes a gente recebe esses elogios e não tem a mínima ideia, então a gente fica se achando. Mas vamos lá. Eu acho que é mais fácil falar sobre o que é inteligência pensando talvez no que não é inteligência, certo? Então, o que não é inteligência? O que não é ser inteligente? Olha, inteligente não é, inteligência não é um acúmulo de informações, ou seja, é o nosso, talvez, pensamento inicial. Ah, fulano, ele é muito inteligente porque ele é uma pessoa que conhece muito, que sabe muito. Não é um acúmulo de informação que nos traz, né, essa ideia de inteligência de uma pessoa realmente que é muito inteligente. Não simplesmente essa capacidade de guardar informações. Também não é um processo automatizado como um hábito. Então, tem coisas que são meros hábitos e as pessoas ficam achando que é inteligência, mas é só um costume, é só um hábito, né? Alguma questão automatizada, a pessoa faz aquilo muitas vezes e desenvolve essa habilidade. Vocês vão entender direitinho a diferença. Não é uma capacidade de memorização, ou seja, decorar. Então, se você tem uma boa memória, isso não significa inteligência, significa que você tem uma boa habilidade em memorizar, em decorar coisas, né? Principalmente algumas coisas que são mais memórias de curto prazo, né? Então, por exemplo, você estudou para o dia anterior ali na prova. Tá? E aí você decorou um monte de coisa, ou antes da prova, né? Quem nunca pegou um materialzinho de outra pessoa, deu uma decorada ali, porque você esqueceu que tinha prova, leu, foi lá até se deu bem na prova, que a prova era meio óbvia, deu certo. Mas você não aprendeu, você não reteu, você não conseguiu integrar aquele conhecimento. Então, decorar também não é sinônimo de inteligência. E também não está relacionada somente a uma função exclusiva, como a lógica. Ah, isso é muito importante, porque teve uma época que era moda, a pessoa que era boa de matemática era chamada de inteligente. Tá? Então, assim, a inteligência não está relacionada só a uma função do nosso sistema, né? A só uma habilidade, a só uma função, não só a um tipo de cognição. Então, existe sim a inteligência lógica e matemática, que ficou muito famosa na Segunda Guerra, né? Onde que foram feitos muitos testes de QI, né? Para distribuir as pessoas por função e tal. Tem uma certa validade, alguma coisa, mas como a gente já viu, né, quer dizer, provavelmente você já ouviu falar algumas vezes sobre isso, mas nem sempre as pessoas
consideradas mais inteligentes, né, matematicamente, vão ser as que vão se dar bem na vida. Então, existe sim a inteligência lógico-matemática, mas ela nem de perto e nem de longe é a mais importante de todas para a vida, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que também não é fazer uma prova, como eu já disse para vocês. E aí eu vou confrontar, então, o que é um hábito, tá? E o que é inteligência. Ó, o hábito é a adaptação adquirida a situações que se repetem. A inteligência é a adaptação às novas situações, novas e exigentes. Consequentemente, um ensaio de tentativa e erro. Bom, a inteligência não é tentativa e erro, mas ela é uma adaptação, tá certo? Às novas experiências. Então, é muito importante que você entenda isso, que enquanto um hábito ele é algo processual, repetido, é sempre em uma direção, a inteligência ela envolve essa questão adaptativa. Novidades, novos fatores, novas variáveis e eu preciso aprender a lidar com ela. E isso é extremamente importante para você conseguir definir aí o que é ser inteligente e o que não é ser inteligente. Olha só, ou seja, hábito é algo estereotipado e, sobretudo, é de sentido único. Ele caminha sempre na mesma direção e nesse sentido, sua trajetória não é ainda muito complexa. Por exemplo, você tem um hábito de escrita, não ser um escritor, tomara que você seja uma pessoa que registra muito bem, mas nós nos habituamos a escrever da esquerda para a direita, não é assim? Se você tivesse nascido num país árabe, por exemplo, se você fosse daquela região ali da Judéia, ali em Israel, que é meu nome, no país em Israel, você escreveria da direita para a esquerda. Isso é uma questão de hábito. Hábito, então, ele tem um sentido, uma direção. Se eu simplesmente chegar para você e falar assim, agora escreva da direita para a esquerda, aí você vai bugar o sistema aí. Por quê? Porque você está habituado a escrever de que forma? Da esquerda para a direita. Você pode aprender a escrever da direita para a esquerda? É claro que pode. Tá? Aí o aprendizado, essa nova variável, essa nova maneira a escrever, aí sim, a gente está desenvolvendo alguns processos relacionados à inteligência. Então, você ter hábitos de cuidar do corpo, de cuidar, isso tudo é muito importante, porque nosso cérebro precisa de alguns hábitos para que a gente não precise ficar gastando energia o tempo todo em processos decisórios. É bom ter um certo tipo de rotina, hábitos principalmente saudáveis, mas isso não é desenvolver a inteligência em si. Então, quando a inteligência surge, é outra questão. A inteligência tem data de surgir? Olha, quando você começou a ser formado, a inteligência surgiu. Não existe uma data, né? Que a inteligência surge na criança em tal era, em tal data. Não tem isso. Em tal estágio da vida. Não, você já nasce com funções relacionadas à inteligência. O que você precisa fazer é desenvolvê-la, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. A inteligência, então, acho que eu já dei alguma dica para você. A inteligência é um sistema, ele envolve várias funções no nosso corpo, tá? Então, sendo assim, a inteligência como um sistema, imagina aí a balança que eu mostrei para vocês. A balança, ela tem dois pratos, né? Esse tipo de balança, ela tem dois pratos. Quando eu coloco alguma coisa no outro, em um prato de cá, ela vai pesar, né? A massa faz um peso ali, né? Aquela balança, apesar dela medir massa, a gente fala peso, né? Por convenção. Então, ela coloca aqui, ela vai medir a massa e o outro pratinho vai, levantar. O que eu preciso fazer para descobrir qual é a massa desse objeto que está aqui? Eu preciso colocar alguns outros itenzinhos aqui, né? Que aí eu vou descobrindo, né? Eu vou trazendo ao equilíbrio. E a função da nossa inteligência é o tempo todo essa capacidade de buscar este ponto de equilíbrio. Então, eu tenho uma perturbação, eu vou precisar aprender alguma coisa.
eu tenho outra perturbação, outra variável no meu sistema, então eu vou fazer esse sistema compensatório entre aprender e aplicar. Isso é tudo muito importante, porque quando eu aprendo e aplico, eu estou organizando. Então, a inteligência, ela é um processo de organização que engloba um conjunto de funções cognitivas e que tendem a uma forma de equilíbrio, que é o exemplo da balança, que caminha em direção a certas formas de equilíbrio final. Então, eu vou tentando me equilibrar ali as minhas funções cognitivas para um equilíbrio final, que seria o aprendizado. Tá? Então, é um processo de organização. Bom, por que é um processo de organização? Porque quanto mais o nosso cérebro consegue relacionar a informação de agora com as informações anteriores, por isso que o conhecimento prévio é muito importante. Por exemplo, quando um professor chega em sala e ele vai ensinar alguma coisa, é muito comum ele buscar entender qual é o conhecimento, quais são os conhecimentos prévios das crianças em relação àquele assunto, para ele ter pontos de partida. Porque se ele faz isso, ele consegue se comunicar melhor o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, ele é melhor. Então, é um processo de organização que mexe nas nossas funções cognitivas. Então, eu tenho várias funções no meu cérebro que elas vão trabalhar em prol de que eu entenda aquela nova informação, faça uma relação com o que já está guardado aqui dentro, organize esses processos e aí eu vou buscar equilibrar essa informação aqui dentro, que é assim, entendi, você entendeu uma parte. E tudo isso vai cooperar para um sistema de equilíbrio final, desse entendimento final. Mas por que você está falando sobre essas coisas com a gente? Deixa eu colocar aqui o slide para você, que já já você vai entender. Por quê? Porque existe uma diferença, tá, entre inteligência e sabedoria. Inteligência eu já falei para vocês o que é. Então, uma pessoa que é inteligente, ela pode se especializar em alguma coisa. Então, eu vou estudar, vou especializar. Por exemplo, eu fiz uma graduação e vou fazer uma pós-graduação, digamos. Eu vou estudar muito aqui dali, dentro da área de medicina, eu vou estudar, sei lá, ortopedia, e dentro da área de ortopedia eu vou ficar especialista em joelho. Beleza, é uma questão. E aí, a gente tem um outro ponto de diferença, que aqui a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Por quê? Gente, com a nossa sociedade crescendo tanto e as faculdades cresceram bastante e o conhecimento começou a se adensar muito em áreas específicas. Então, uma pessoa hoje ela pode conhecer muito, absolutamente muito de um assunto e não conhecer basicamente nada do resto, né? Então, ela se torna muito especialista e quando a gente foca numa área, é tudo aquilo que a gente consegue ver. Qual era a diferença de antigamente? Digamos que você olha aí um livro e fala assim, Isaac Newton era isso, era aquilo, era matemático, era físico, era químico, era biólogo, o cara era filósofo, estou falando um monte de coisa aqui, nem sei se ele tinha tudo isso daí, mas é muito comum. Por dois motivos. Primeiro, a quantidade de informações era muito menor, então era muito mais fácil a pessoa transitar por várias áreas de conhecimento e saber tudo. Mas algumas pessoas são dotadas realmente do espírito de conhecer várias áreas. Isso é muito importante e você conhecer muito de várias áreas vai te tornar um erudito, tá? E você viver uma vida intelectual nesse sentido, eu acredito que é muito importante. Por quê? Porque ele amplia a tua visão sobre o todo. E isso é muito importante, porque as dualidades humanas estão na especialização. Então, por exemplo, grupos sociais que se degladiam é porque eu conheço só essa realidade e eu preciso defender essa realidade porque ela é confortável para mim. Esse pessoal de cá faz a mesma coisa. Então, o que eles fazem? Eles entram em choque se as informações forem antagônicas, se os métodos que eles acreditam para chegar no fim são antagônicos. Então, eles vão brigar. Quando você passa a conhecer várias áreas, a entender de várias coisas, você tem um pensamento mais sistêmico. Então você tem um tipo de inteligência um pouco mais diferenciada. Tá? Inclusive ela é mais próxima do que a neurociência, por exemplo, chama de inteligência fluida.
tá? Então, eu estou falando de inteligência sob o aspecto psicológico, tá? Se eu fosse lidar com inteligência sob o aspecto mais neurocientífico, para a neurociência existem basicamente dois tipos de inteligência: a lógico-matemática e o que se chama de inteligência fluida. A inteligência fluida é simplesmente aquela inteligência que eu consigo fazer conexões de várias informações diferentes, correlacionar assuntos, né? Então, é uma forma de você entender o que seria inteligência fluida. Ela flui, você consegue fazer conexões. E ela é favorecida, inclusive, quanto mais coisas você conhecer. Então, se você é uma pessoa que, ao invés de só se especializar em uma área, você pode até se especializar em uma, mas você conhece muitas outras áreas, isso te facilita muito em alguns aspectos na vida. Mas, se você só se especializa em uma, você pode estar aí com um cabrestinho e estar muito focado numa coisa só, é bom tu abrir teu olho. Agora, no modo geral, existem outras coisas que são importantes também, que é a sabedoria. E aí está, eu acho que, como se chama, um dos pulos do gato, tá? A inteligência, ela se diferencia da sabedoria, tá? Então, a inteligência, ela tem essa capacidade cognitiva, lógico-matemática, inteligência fluida, aprendizado sobre várias questões, esse processo de organização de informações, de conciliar e de aprender, de integrar, de cristalizar no seu cérebro, etc. Então, a gente pode falar em nível mais químico, né, mais bioquímico, neurocientífico, para tentar adensar, mas é basicamente isso daí. E tem a sabedoria. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que é pouco inteligente para os aspectos, né, lógico e matemático, para essa inteligência fluida, mas ela tem um saber viver muito desenvolvido, é a experiência, tá? Então essa parte de você verificar as experiências da vida, observar as experiências da vida, tirar lições dessas experiências da vida e aplicar. Tem gente que já nasce com esse olhar, sabe, sobre a vida, e tem gente que precisa empregar energia para desenvolver mais. Então, qual é a minha proposta para você? Busca um equilíbrio entre inteligência e sabedoria, tá? Então, sabedoria é muito importante, provavelmente vai te ajudar a saber viver de uma forma espetacular. Mas também invista em inteligência, também invista em desenvolver suas funções cognitivas. E se você é uma pessoa que está desenvolvendo muitas funções cognitivas a vida toda, foi muito voltada para o estudo, né, para aquilo que a inteligência, né, é chamada, mas não tem sabedoria para viver, você precisa equilibrar este outro ponto, porque é muito importante para você, porque trazer esse equilíbrio, essa harmonia, a gente falou de harmonia em outro vídeo, é muito importante para a vida como um todo. Então, a gente precisa, além de desenvolver a inteligência, também desenvolver a sabedoria. E aí, para a gente finalizar, olha só que o dicionário de inteligência da psicologia traz como definição, tá? Então, no dicionário de psicologia da Associação Psicológica Americana, em 2010, página 521, traz assim: pode-se encontrar a definição de inteligência como sendo a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. O pensamento e a razão. Então, o que você precisa fazer? É desenvolver isso tudo que a gente apresentou aí, né? Como eu disse para você, a gente tem vários tipos de inteligência. Então, a gente tem que aprender a se adaptar no nosso meio ambiente. A gente precisa aprender a ler as informações do ambiente e precisa aprender a se adaptar. Agora, a vida não é só esse processo de inteligência mais clássico. Ela tem outras questões. E são essas outras questões que me preocupam bastante, porque eu vejo, às vezes, o conhecimento científico bem valorizado e é importante, mas a forma do saber viver, que é mais ligado à sabedoria, que é mais ligado a como eu me porto no dia a dia, ela tem sido deixado de lado
muitas vezes. E é uma coisa que realmente a gente precisa se atentar. Então, olha só, a inteligência, ela é a lógico-matemática, a gente conhece dessa inteligência. A inteligência fluida, eu já falei para vocês. E tem outros dois tipos de inteligência que a gente chama, uma de inteligência emocional e outra de inteligência positiva. Qual seria, então, a diferença dessas duas? A inteligência emocional ficou muito conhecida, né, por causa do trabalho que Daniel Goleman colocou muito foco sobre isso. Ele fez um trabalho de doutorado na época e trouxe essa ideia da inteligência emocional, que não nasceu com Goleman, tá? A inteligência emocional vem de outro trabalho, tá? Goleman colocou mais foco, então ficou mais conhecido como ele. Até ele ficou conhecido como o pai da inteligência emocional, e não é muito bem assim, certo? Mas vamos lá. A inteligência emocional é simplesmente você perceber a si mesmo, se autorregular, olhar para o mundo externo com empatia e se comportar de maneira adequada. Então, por exemplo, eu tive uma treta no trabalho lá com um colega de trabalho. E aí eu também percebo em mim que eu estou mais irritadíssimo porque eu tive um problema em casa, eu tive uma questão em casa que eu preciso resolver e eu estou deixando mais sensível. Aquele colega meu que já não é, que já me afeta um pouco, já não é o mais, a pessoa que eu mais gosto no mundo, hoje ele está um pouquinho mais irritante. Então eu tenho duas opções. Eu posso perceber isso que está acontecendo comigo, que eu estou trazendo coisas, tá? E posso agir de maneira mais coerente, ser firme, falar, fulano, olha só, você tem agido assim, assim, assim comigo, não tem sido legal, não estou gostando, acho bom isso parar e tal, tal. Se posicionar, você, eu não gostaria que isso voltasse a acontecer e tudo e tal, sem perder o que a gente chama de perder a sua razão, ou você pode explodir, entendeu? Então, você pode explodir, que seria a falta de inteligência emocional, ou agir assertivamente. Mas por que você fez isso? Porque você primeiro percebeu o seu momento, se autorregulou, olhou para o ambiente e se portou de maneira adequada. Isso é muito importante. E isso é essencial para a vida. Agora, existe um outro tipo de inteligência que ela está para além da inteligência emocional. Ela age de maneira diferente, que é a inteligência positiva. Eu gosto muito dessa área, por quê? Porque a inteligência positiva, ela traz três coisas para a gente. É como se a gente tivesse três engrenagens aqui dentro. Uma engrenagem que trabalha ao nosso favor, que a gente vai chamar de inteligência, de coeficiente de inteligência positiva. A gente tem outra engrenagem aqui dentro que trabalha ao nosso desfavor, ou seja, que não coopera para a gente, que são aqueles sabotadores. E a gente tem um outro que são nossos músculos cerebrais positivos, né? Que segundo a teoria da inteligência positiva, que vai trazer o quê? O desenvolver de uma mente sábia. Tá? O que eu vou fazer com vocês aqui no nosso canal? Eu vou falar tanto da inteligência emocional quanto da inteligência positiva. Mas como tem muito material de inteligência emocional por aí, eu vou abordar primeiro a inteligência positiva com vocês. Eu quero trazer aqui para o canal o quê? Esses aspectos ligados em o que eu devo fazer para agir, né, de uma maneira mais sábia, e o que eu devo fazer para agir de uma maneira que eu venha enfraquecer os meus sabotadores internos. Por que eles existem? O que acontece que eu não consigo fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo que eu sinto, um pulsar da minha alma para eu fazer? Por que eu não consigo fazer as coisas? Então você vai precisar entender quais são os processos, quais são os mecanismos, e você vai ver qual vai ser o crescimento. Você vai fazer com que sua mente trabalhe mais ao seu favor do que contra você. Então, essa é a proposta. Então, para isso que eu estou falando de inteligência, para você entender um pouco mais sobre inteligência. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais, saber diferenciar o que é inteligência, o que é sabedoria, mas principalmente chegar a este ponto aqui da gente falar que vamos trabalhar um pouquinho de inteligência emocional, mas no início eu vou trabalhar mais a questão de inteligência positiva, que eu quero que você acesse fontes de vida e deixe mais silenciado, lide de maneira melhor com os teus sabotadores. Beleza? Vamos trabalhar assim então? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou,
porque você esteve até aqui. Eu espero que não seja só para dizer que você não gostou, mas que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha sido relevante. Então, não esquece de se inscrever no canal, dar um like aqui pra gente e fazer um comentário se você gostou, se não gostou da aula, tá? Pra gente poder seguir adiante, beleza? Então, ó, um beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.